Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Irmãos, nós pregamos sobre o Calvário numa outra oportunidade. Nós pregamos uma outra mensagem. Irmão, a leitura vai ser longa, então eu prefiro até que passamos sentados. Pode ficar à vontade, viu? Nós pregamos sobre saindo do Egito para a glória de Deus, utilizando aquele texto de Moisés recebendo as tábuas dos mandamentos. Nós pregamos a penúltima mensagem sobre o sofrimento dos justos. Pregamos sobre o sofrimento dos justos e utilizamos a igreja de Corinto como modelo. E a nossa última mensagem foi sobre o filho pródigo. Dali extraímos algumas lições para as nossas vidas. Hoje iremos analisar uma outra parábola que se encontra no capítulo 25 de Mateus. Mateus capítulo 25. Nós iremos analisar uma outra parábola. Todos abriram, irmãos? Mateus 25 diz assim, a partir do verso 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Deus ajusta conta com seus servos. Verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verso 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos tu me confiastes, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verso 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, na tradução revista e corrigida diz: sabendo que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem lhe se dará, e terá com abundância. Mas ao que não tem, até o que ele acha que tem lhe será retirado. E o servo inútil lançai fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Curvendo nossas cabeças, meus irmãos, fechando nossos olhos. Deus maravilhoso, Deus que concede dons aos homens, Deus que outorga aos homens seus bens, a administração dos seus bens.
Rogamos a Ti nesta manhã chuvosa e maravilhosa sobre Vitória da Conquista. Deus, acalenta os nossos corações, prepara o terreno para receber a Tua palavra. Homem nenhum pode dar fruto, Deus, se não estiver o Senhor com ele. Homem nenhum pode falar da Tua palavra e desejar que ela produza um fruto, um resultado, se o Espírito Santo não estiver no negócio. Rogamos a Ti nesta manhã maravilhosa, Deus. Permaneça conosco e com os nossos que ficaram em casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, este é um dos cenários mais belos, mais lindos de toda a Bíblia. Há cerca de 40 parábolas, mais ou menos, proferidas pelo Senhor Jesus. Esta parábola dos talentos é uma das que nós conseguimos extrair mais lições para as nossas vidas. É uma parábola que nós a lemos no nosso cotidiano e não percebemos a riqueza de detalhes, a riqueza de verdades, o quanto o Senhor se dedicou a colocar ali muitas coisas que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia. Existem milhares e milhares e milhares de pregações que têm como tema central, têm como escopo principal a parábola dos talentos. É uma narrativa exclusiva do Evangelho de Mateus. Lucas cita uma parábola, a parábola das 10 minas, que muito se assemelha à parábola dos talentos, mas nas suas especificidades, a parábola dos talentos que nós acabamos de ler é exclusiva do Evangelho de Mateus. Esta parábola dos 10 talentos, contada, narrada, exposta pelo Senhor Jesus, é uma das mais lindas ilustrações acerca dos princípios. Ela fala sobre os princípios do reino de Deus, em relação ao nosso serviço que prestamos a Deus antes que Ele venha. Ela fala de oportunidades, fala de privilégios, fala de mordomia em relação à obra de Deus. Como nós estamos numa escola dominical, eu me dei ao luxo de trazer aqui alguns dados que podem ilustrar para a gente mais ou menos a importância dessa administração dos bens daquele Senhor. A moeda utilizada por aquele Senhor, por Jesus, para expressar o quantitativo da fortuna, dos bens daquele Senhor, é uma moeda chamada talento. É uma moeda que existia na época de Cristo, chamada talento. Um talento, meus irmãos, equivalia a 6.000 denários. Por que é importante esses dados? Porque se a gente pensar que o Senhor da terra deu um talento a um, 2 a outro e a 5 a outro, vem logo uma interpretação de que foi uma moeda. Deu uma moeda para um, 2 para o outro e 5 para o outro. Nós somos levados, teologicamente, a cometer esse erro dessa análise. Não foi. Um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário equivalia a um dia de trabalho. A parábola dos trabalhadores na vinha, que está em Mateus 20 e 30, diz Jesus dizendo que chamou aqueles trabalhadores e os assalariou a um denário por dia. Logo, um denário era um dia de serviço. O bom samaritano, por exemplo, ajuda aquele jovem, leva à hospedaria, mande que cuide daquele jovem porque ele vai embora e dá ao dono da hospedaria 2 denários. Um talento, portanto, meus queridos irmãos, dizia respeito a 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho, um talento. O salário mínimo brasileiro vigente no nosso país hoje é de R$880, que dividido por 30 dias, nós chegaríamos a um dado que um dia de serviço mínimo no Brasil equivale a R$29. Logo, um talento, esse um talento representaria R$174.000. O primeiro servo recebeu para administrar R$870.000. O segundo servo recebeu para administrar R$348.000. 2 talentos. O terceiro servo recebeu R$174.000. Um talento. O Senhor possuía um patrimônio de R$1.392.000.
nada mais, nada menos que 1.581 salários mínimos. São ideias para a gente ter a noção do quanto foi colocado na mão de cada um, para a gente não chegar a uma interpretação errônea de que o que recebeu um denário recebeu uma moeda. Não, ele recebeu 174 mil reais. Esta era uma prática comum na comunidade naquela época. Os senhores chamavam seus servos e conferiam-lhes o poder de administrar os seus bens, as suas fazendas, e iam para longe. Não sei se tirar férias, se ocupar um cargo, iam para longe e deixavam os seus servos na administração dos seus bens. Procedimento este, adotado e abarcado, conferido pelo direito naquela época. O direito ele ratificava, ele tutelava esse procedimento, porque muitas vezes isso era colocado em contrato. Eu saio, você administra meus bens, meus servos, e ao retornar, você me presta conta. Isso era colocado num contrato. Se nós formos transformar num contrato mais moderno, seria a relação do meeiro, por exemplo, numa roça, numa fazenda. Um cede a fazenda, os implementos, as coisas, e o outro entra com a mão de obra para dali ganhar alguma coisa. Um entraria com capital e o outro entraria com a mão de obra. Só que nesse tipo de contrato, quem é que trabalha? É quem entra com a mão de obra. É ele que trabalha, é ele que se mobiliza. Aí são servos. É o servo que trabalha, é o servo que se mobiliza, é o servo que corre atrás, é o servo que faz com que as coisas aconteçam, porque o Senhor está distante. E na leitura desta parábola, irmãos, o que nos interessa que a título de lição, mundo moderno, nossa vida? Quais lições nós podemos abstrair dessa parábola depois de tantas informações? A lição básica da parábola dos talentos não é, meus irmãos, não é a prosperidade. Há daqueles que erroneamente se apoderam dessa palavra para de forma maquiavélica transmitir aos demais que a parábola dos talentos está falando sobre prosperidade. Não. A parábola dos talentos está falando sobre produtividade. Produzir, trabalho, labor. Não está falando sobre prosperidade. O Senhor da parábola dos talentos, Ele confia nos seus servos. Deus confia nos seus servos. O Senhor respeita a capacidade laborativa de cada um. Deus não coloca excesso de serviço nas costas de ninguém. Ele respeita a nossa capacidade, a nossa individualidade, a nossa capacidade de gerir as coisas, de administrar as coisas. Daí alguns de nós querem abraçar o mundo, atrair para si um monte de coisa. É o cara que toca no louvor, é o cara que limpa a igreja, ao mesmo tempo que está recebendo o pessoal na porta, trabalhando na cozinha, é o cara que quer estar metido em todos os grupos. Deus respeita a capacidade laborativa de cada um de nós, cada um, porque Ele quer que todos os seus servos trabalhem, quer que todos trabalhem. Esse Senhor da parábola, esse Senhor que partiu, deixou os servos administrando os bens, esse que partiu é o mesmo que irá voltar. Na sua volta, Ele recompensará os servos ou punirá os servos. Não haverá negociação, não haverá mediação capaz de mudar o resultado sentencial desse Senhor. Ou Ele punirá, ou Ele homenageará, ou Ele abençoará o servo. Os dois primeiros servos, ele tinha uma relação com aquele Senhor absolutamente desprovida de medo. Os dois primeiros servos não tinham medo nenhum de tocar nos bens do Senhor, de administrar os bens daquele Senhor, nenhum. Tanto que, desprovido desse sentimento, eles negociaram, produziram e fizeram render os bens daquele Senhor. A sua produtividade, a minha produtividade, o meu empenho, o meu labor, eles devem ser, irmãos, desenvolvidos justamente
na ausência do Senhor. Os 2 primeiros servos, eles produziram, eles saíram, trabalharam, eles movimentaram a máquina da cristandade, da reunião de bens dos servos, na ausência do Senhor. Na ausência do Senhor. Produzir nos cultos é uma tarefa relativamente fácil, irmãos. Produzir nas reuniões, nos grupos, enquanto estamos em bando, é uma reunião relativamente fácil. A maior produção, aquela que o Senhor vê, é a produção enquanto o Senhor está ausente. Enquanto os olhos daquele que rege a vida de todos não estão sobre nós, é lá fora. Lá fora é que a produtividade é observada, é analisada, é medida. Esses 2 servos primeiros, eles tinham isso em mente de forma muito clara. Mesmo o Senhor estando ausente numa terra distante, o meu e o seu objetivo é produzir. Produzir, produzir e produzir. Nossa responsabilidade de contribuirmos com o corpo do Senhor e com a igreja permanece até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Quando é, irmão, que cessa os nossos serviços na igreja? Quando o Senhor retornar e pedir contas aos seus servos. Esta parábola dos talentos, irmãos, nos ensina que nós, servos, devemos ser fiéis administradores de tudo que nos foi confiado. Até que dia? Até o dia do ajuste de contas. Até o dia do ajuste de contas. Qual é o escopo e a mensagem principal dessa parábola, irmão? Uma das regras da hermenêutica, uma das colunas da hermenêutica, diz que nós não podemos interpretar um texto sem buscar compreender a sua forma autêntica. O que vai relacionar com essa parábola? É uma outra parábola, a parábola das 10 virgens. E o que diz aquela parábola? O ponto principal dela: vigilância e a vinda do noivo. A parábola dos talentos também está falando sobre vigilância e a vinda do noivo. Estejamos vigilantes, porque em breve tempo o Senhor da terra, aquele que nos conferiu seus bens para administrar, voltará e nos pedirá contas. Amém. Quantas pessoas o Senhor da terra comissionou para trabalhar na sua obra? Todos os seus servos. A Bíblia não diz que ele escolheu 3, nem que dos 30 escolheu 3. Não, a Bíblia diz que o Senhor chamou os seus servos. Se ele tinha 3, chamou 3. Se tivesse 30, teria chamado os 30, né? A um deu mais, a outra deu menos, respeitando a capacidade laborativa que eu disse. Quais são os exemplos desses talentos, irmãos? No templo, por exemplo. No desenvolvimento das atividades, né, nossas do dia a dia no templo. Os dons de cantar, de pregar, de tocar, de aconselhar, de evangelizar, de ter fé e ofertar, de orar, de zelar, de cuidar, de apacentar, de ensinar, de ministrar. São tantos dons, e os mais variados deles distribuídos gratuitamente para quantos? Para quem? Para todos os seus servos. É servo de Deus? Sim. Deus tem um dom para você. Deus tem um lugar para você trabalhar. Deus tem uma oportunidade para você se desenvolver. Não prosperar, mas produzir. A parábola fala sobre produtividade. Deus tem um cantinho para você produzir. Não é ali, é aqui. Não é aqui, não é ali, é lá. Deus tem um cantinho para cada um de nós. Não podemos, em hipótese alguma, enterrar os nossos talentos. Deus os direciona a todos os cristãos convertidos. Todos. Porque Ele não faz acepção de pessoas. O verso 14 diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. Deuteronômio 10:17 diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande,
e não aceita socorro. Atos 10, 34 em diante diz assim: então Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Deus não escolhe pessoas na igreja, não lhes pergunta quais são os seus títulos, quais são as suas posses, qual é a capacidade do seu capital financeiro para distribuir dons. Deus não faz isso. Deus procura aquele que teme e que faz o que é justo, para lhes ofertar, lhes entregar os seus dons. Deus não faz acepção de pessoas, meus queridos. Muitos atendimentos em psicologia aos quais fazemos dão conta, pastor Cláudio, de que muitas pessoas que vão ali, elas apresentam um complexo de inferioridade em relação ao grupo geral da igreja. Não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Algumas pessoas apresentam um quadro, esse quadro terrível de se sentir inferior aos demais da igreja. Mas quem vai cantar é o irmão tal, porque ele é fazendeiro. Mas eu não vou me sentir bem no mesmo quarto, no retiro com a irmã tal, porque ela é detentora de posses em Vitória da Conquista. Deus não faz essa distinção de pessoas. Mesmo habitando num alto e sublime trono, ao mesmo tempo habita lá naquele quarto uma pessoa que é abatida e contrita de espírito. Deus procura e atende aqueles que estão desesperados. Mas, irmão, será que Deus faz uma clara decisão pelos pobres? Não. Deus nunca fez decisão pelos pobres. Jesus falou: olha, os pobres vocês terão sempre conosco. Eu nem sempre. Deus faz Ele direciona a sua mente e o seu socorro aos que estão aflitos. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso que muitas vezes, pastores e irmãos, Deus resiste a uma determinada pessoa desprovida de recursos financeiros. Está ali o pobre querendo, mas Deus resiste a ele por causa do orgulho presente em seu coração. E ao mesmo tempo Deus sobe lá na cobertura daquele melhor prédio de Vitória da Conquista e socorre um aflito milionário. Porque no ápice da sua conquista financeira, ele olha para o céu e clama a um Deus que muitas vezes ele não conhece. E Deus vai lá e o socorre. Deus não faz essa distinção, meus irmãos, de pessoas na igreja. Apartemos de nós devemos nos sentir congregados com os irmãos. Não importa qual a condição dele, não importa quantos títulos acadêmicos ele tem pendurado no seu escritório, isso para Deus não tem valor nenhum. Deus lida desde a criação do mundo com pessoas e pessoas, ele não faz distinção entre elas. A nossa improdutividade, tanto na sociedade quanto na igreja, nas coisas de Deus, não é culpa de Deus, irmãos, é culpa nossa. Quando não estamos inseridos, quando não estamos agregados, quando não estamos participando, a culpa não é de Deus, irmãos. Você foi chamado por Deus? Então, a parábola diz que Deus chamou seus servos e lhe conferiu seus bens. Então, Deus já lhe chamou. O que lhe prende em casa? O que lhe prende em determinadas programações que não te faz ser inclusivo no reino de Deus? A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Os 2 primeiros servos labutaram, trabalharam, gastaram suor, saíram da acomodação, eles se movimentaram. Olha o verso 16, diz assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar. A Bíblia deu um destaque muito grande para essa palavra. Ele se pôs a caminho, ele não titubeou na sua missão, em recebendo o dom, em recebendo do Senhor da terra os bens, não se conteve na sua inércia, não se conteve na sua paralisia,
dia. Não, ele se movimentou. E o versículo diz que ele saiu imediatamente a negociar. Aí nós temos umas pessoas que recebem o dom de cantar. Aí a pessoa, eu recebi um dom, Deus me deu um dom de cantar. Vou ver se daqui para 2018 alguém me dá uma oportunidade na igreja. Talvez, quem sabe até 2020. Não, irmãos, não precisa cantar na igreja, não. Rasgue uma cadeira, senta no seu quintal, cante, entoe louvores para atingir o vizinho que mora no fundo. Não precisa pregar aqui no púlpito, não. Vamos pregar lá na Choça, em Itapirema. Vamos pregar no interior, onde não se tem púlpito, onde se prega em rodinhas. Saiu imediatamente a negociar, quer dizer, a trabalhar, a laborar, se movimentar, fazer com que as coisas aconteçam, porque quem vai movimentar as coisas é você. Deus vai te dar o dom, a capacidade, o discernimento. Deus vai estar contigo, mas quem vai se movimentar é você. Eu quero passar no vestibular, eu quero trabalhar em tal empresa. Olha, irmão, você estuda quantas horas por dia? Quantas horas? Quando eu passei no concurso da Federal, o nosso grupo de estudos estava 12 horas por dia. 12 horas por dia, de segunda a sábado. Aí no nosso grupo nós temos hoje delegado federal, nós temos procurador da República, nós temos advogado da União, temos superintendente dos Correios, tem o trabalho da Justiça Federal. Todo mundo alcançou, irmãos, porque despreendeu tempo, gastou energia, saiu imediatamente a negociar. Não podemos pegar esses dons, enterrar e depois ficar esperando algo de Deus. Ai, que Deus não me abençoa. Ai, porque aquele concurso lá eu fiquei penúltimo. Ai, você estudou? Quantas madrugadas você viu o sol nascer da janela do escritório? Quantas foram? Qual foi a energia empregada para que produzisse um resultado, cumprindo cabalmente a lei da causa e do efeito? Porque não podemos buscar o efeito se não dermos uma causa. Do mesmo modo, diz o verso 17, do mesmo modo, se o primeiro saiu imediatamente, diz o verso 17, do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, se mandou, foi negociar, não tinha relação de medo com o seu Senhor, não tremia diante de Deus, naquele pensamento escuso, que Deus é um Senhor que fica com um chicote na mão, punindo os maus. Não tremeu. Do mesmo modo, diz o verso 17, o que recebeu 2, se mandou. O verso 18 diz, mas o que receber é 1, saindo, se eu falar, Kleber está saindo da igreja, é que ele ainda está se colocando em movimento, lentamente, saindo da presença do Senhor. O que aconteceu? Abriu um buraco e enterrou os tesouros, os bens. Saindo, os outros 2 dizem, saiu imediatamente. Este diz, saindo. É o cara meio dormiu, é o cara que recebeu e esteve na presença de Deus, mas não o conseguiu discernir. Ele olhou e está na dúvida, é Deus? Ele recebeu os dons e está na dúvida, será que é de Deus? Ele recebeu aquela bênção maravilhosa e ainda está se pondo em movimento. Ele está ali saindo, calmamente, pensativo. Saindo, abriu uma cova e enterrou os seus bens. O terceiro servo não apresentou os mesmos resultados. Quem sai devagar, aquele que é muito vagaroso com as coisas de Deus, extemporâneo, deixa tudo para depois. A pregação é que dia domingo eu não posso, eu tenho shopping, deixa para outra semana. O louvor é que dia, quarta noite lá na Choça eu não gosto, não tem público, sabe? Este saindo lentamente, esse aí, ele tinha medo, receio, sentimento de perda, amargura de alma, complexo de inferioridade, não conseguiu produzir e foi achado infiel.
não conseguiu produzir e foi achado infiel. Ele preferiu não se arriscar, optou pela neutralidade. Eu vou ficar neutro aqui. Isentou-se de responsabilidade. Irmão, você vai dirigir os jovens? Não, o jovem é muito complicado. Ele se absteve, saiu fora, construiu argumentos para a sua vida, colocando a culpa no Senhor. Ele diz no verso 24, chegando por fim, que recebeu o talento, disse: Senhor, eu sei que tu és um homem duro, um homem severo, que tu ceifas onde não semeastes, e tu ajunta onde não espalhastes. Receoso, com medo de arriscar, eu escondi na terra o teu talento, mas está aqui, toma, é teu. Eu procuro me excusar dessa responsabilidade, eu saio fora, porque a culpa da minha inoperância, a culpa da minha fragilidade, a culpa da minha inércia não está em mim. Ele diz: está no Senhor. Eu não produzi porque o Senhor criou muitas religiões no mundo. Eu não produzi porque o Senhor não falou comigo diretamente. Eu não produzi porque o louvor daquela igreja não está bom. Eu não produzi porque o irmão tal passou por mim e não deu bom dia, não me deu a paz do Senhor. Eu construo esses argumentos para mim, para jogar a culpa em Deus. Eu não produzi por causa do Senhor. O Senhor é um homem duro. O Senhor tem a mania de chegar aqui, não semear e querer colher. O Senhor vinha aqui ajuntar, mas não espalhou. A culpa, evidentemente, está fora de mim. É o sujeito que nós temos com muita quantidade nos templos religiosos. É aquele sujeito que você vai orientar, que você vai dar uma orientação acerca de algo que aconteceu, e diz: não, eu não, a culpa está nele. Ou então, em última análise, em Deus, mas em mim não. Nós temos muitos assim, irmãos. Esses não fazem e atribuem o não fazer a outros que estão fora dele. Não faço porque a culpa não é minha. O que acontecerá com esses, meus irmãos? O que acontecerá? Eles serão provados no dia do ajuste de contas. Lucas 9:62 diz assim: e Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantos são aptos para o reino de Deus? Os que colocam a mão no arado e não olham para trás. Igual esse terceiro servo olhou. Quando ele olhou para trás, olhou para aqueles dois que já saíram embalados para produzir, ele analisou, olhou para si mesmo e falou: uai, esse Senhor Deus nosso é um carrasco, é um homem duro, eu não vou produzir nada, eu não vou crescer, mas também não vou diminuir o patrimônio dele, eu vou enterrar esse talento. Eu vou enterrar esses 174 mil reais e deixa aí. Dia que ele vier, eu entrego para ele. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para finalizar, irmãos, me deram até 14 horas, mas eu vou finalizar daqui a pouco. As recompensas, meus irmãos, pela administração dos bens de Deus, dos bens do Senhor, não são recompensas financeiras, são recompensas espirituais. Mas, irmão, sério, você está indo contra toda uma teologia da prosperidade que está varrendo o Brasil. As recompensas pela administração dos bens do Senhor não são financeiras, são espirituais. Verso 19: depois de muito tempo voltou o Senhor àqueles servos e ajustou conta com eles. 20. Então, aproximando-se do que receberam 5 talentos, o que ele fez? Entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. O que ele fez? Granjeou 5, mas entregou ao seu Senhor, ficou de mãos vazias. Então tem alguma coisa muito errada com a Bíblia, com Jesus e com Deus. Ou então temos que pegar essa teologia da prosperidade e jogar na lata do lixo, porque não serve para nada. O servo produziu, ganhou, administrou, cresceu e entregou ao seu Senhor, ficando de mãos vazias.
aplica no reino de Deus? Como é que você pega esse dinheiro e manda para as missões na África e distribui Bíblia e ajuda um irmão e ajuda outro? Você está maluco? Você vai ficar de mãos vazias. Aí o Senhor no verso 21 diz assim: muito bem. Aprovou o comportamento ou não? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco e sobre o muito eu te colocarei. Toma aqui um tesouro para você, diz a parábola, não é? Não. Toma aqui o dobro de talentos, porque afinal, se você der para o Senhor 10 talentos, você recebe 20. Não. Toma aqui um monte de tesouros, talentos, dracmas, denários. Não. Ouro, prata, incenso, mirra. Não. A recompensa é: entre no gozo do seu Senhor. Entre. A recompensa é espiritual, não é recompensa financeira. A recompensa financeira é acessória à espiritual. Andando no Espírito e na presença de Deus, certamente Deus nos abençoará. O que nós faremos com o nosso patrimônio? Utilizaremos para a multiplicação do reino de Deus. Afinal, ao sair daqui, nada levaremos. As recompensas são espirituais. Pode ficar em pé agora, irmãos. Irmãos, depois dessa breve análise acerca da parábola dos talentos, nós chegamos a uma conclusão inevitável, uma conclusão lógica. Como nós demos causa a estudar a parábola dos talentos, o efeito da parábola é o ajuste de contas, que é inevitável. Por quê, irmão? Porque quem recebe talentos, irmãos, recebe também acessoriamente responsabilidades. Formou em direito? Foi. Geralmente os discursos são maravilhosos. Eu analiso o convite de formatura como psicólogo e olho assim tremendo. Eu analisei o discurso de um colega e olho assim: nossa, mas é tremendo, né? O sujeito mal ia para a aula, né? Utilizava um instrumento eletrônico para reproduzir as provas, mas no final ele diz assim no convite: foi Deus que me conduziu até aqui, dando causa, o efeito foi ele que produziu, foi Deus. Aqui são sonhos de Deus se cumprindo. Recebeu, irmãos, talentos de Deus, trate de os produzir no meio da cristandade. É um diploma de direito, ajude os seus irmãos nas suas aflições. É um diploma de medicina, ajude os seus irmãos e a sociedade nas suas aflições. Ao receber talentos, recebemos também responsabilidades. Onde é que estão, irmãos, os teus talentos? Quem pode responder uma pergunta dessa? Onde é que estão os teus talentos? É só você e Deus, irmãos. Ao prestar conta, nenhum servo prestou conta do outro, não. Lemos aqui alguma passagem que diz: um servo diz: olha, aquele ali produziu. Não. Cada um prestou conta dos seus talentos. O refrão do hino 16 da harpa cristã diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia eu ao Senhor apresentar? Podemos nos encontrar de mãos vazias com o Senhor? Podemos chegar lá no grande dia, no dia da ira de Deus, e dizer assim: olha Deus, eu não multipliquei, sabe por quê, Deus? Porque a culpa é tua. Tu és um Deus duro. Não, irmãos. Não haverá recurso possível naquele dia. Por isso você deve analisar se você está de fato desenvolvendo os seus talentos. Não se preocupe com a liderança da igreja, vê ou não vê você reproduzir os seus talentos. Não esquenta com isso, não. Porque quem verá a produção, a produtividade, o trabalho
trabalho, com os talentos, é o Senhor que virá. Se há alguém no meio de nós, e com certeza há, irmãos, eu não vou pedir nenhuma manifestação pública, não, mas se há alguém no meio de nós que sepultou e enterrou um talento que Deus deu, ainda dá tempo, irmãos. Porque o Senhor que vai voltar está vindo, dá tempo ainda. Desenterre, produza, tanto na sociedade quanto aqui na casa de Deus. Produza, faça com que seu dom encante outros, faça com que o louvor que você abre para cantar possa alcançar ouvidos na vizinhança, na rua, no ônibus, no táxi, na faculdade. Reproduza os dons que Deus lhe deu, não os deixe enterrados, porque será vergonha naquele dia. Servo infiel, servo mau, é aquele que enterra os seus dons. Eclesiastes capítulo 11, verso 11 diz assim, é um versículo que eu amo. Eu tenho uma mensagem só sobre esse versículo, somente sobre ele. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É tão bonito ver a relação de um concurso. Pega aqui as aprovações, olha, e vê seu nome ali, e pensar assim, há anos atrás eu lancei o meu pão sobre as águas, e eu estou o encontrando novamente, porque só podemos colher aquilo que semeamos. Lança, irmãos, pega o seu talento e lança o seu pão sobre as águas. Daqui a alguns dias, alguns meses, ou até alguns anos, tenha paciência, você o encontrará. Curve sua cabeça, feche os olhos. Deus de Israel, Senhor da terra, Senhor da propriedade, dono do ouro, da prata, de todas as coisas que há no mundo, como disse o irmão Cláudio mais cedo. Deus, Tu és dono de todas as coisas, nós somos meros administradores daquilo que é Teu. Nos ensine a pegar os nossos bens, Deus, e multiplicar dentro do Teu reino, abençoar almas, abençoar vidas. Deus, não ficar retidos pela propriedade, pela posse, mas administrar e ao final entregar tudo nas Tuas mãos, Deus, tudo nas Tuas mãos. Nada ficar em nossa mão. Tudo a Ti entregaremos, Deus, tudo. Rogamos, Deus, desperte dentro de nós os nossos dons e os nossos talentos. Faça-nos produzir na Tua ausência, longe dos Teus olhos, porque é ali que repousa a obediência, é ali que repousa um coração obediente, um coração que busca ao Senhor. Deus, nossa recompensa vem de Ti. Nós queremos ouvir de Ti, muito bem, servo bom e fiel. Tu foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre para o gozo do Teu Senhor. Gozo é banquete, gozo é mesa farta na presença do dono da casa. Gozo é alegria, é conversa saudável, é ânimo de espírito, de alma e de coração. Gozo é paz, gozo é água tranquila, gozo é pasto verdejante, gozo é paz de espírito, gozo é afastamento de problemas, de confusões, de paupérios que nos jogam por terra. Gozo é uma mente erguida na presença de um Deus vivo. Gozo é contemplar a face dele, assim como ele é. João, na ilha de Pátimo, sentiu esse gozo. Olha, mas esse livro está selado, eu estou muito triste. E Apocalipse diz que ele chorava muito. O ancião enche João de gozo e diz: João, eis ali o leão da tribo de Judá, que esteve morto, mas reviveu. Ele pode abrir e desatar os seus selos. Ele é o Senhor da terra, o dono dos dons. Te louvamos.
Conserve o nosso coração na bondade e no amor, observando aquele que está ao nosso lado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, rogamos a Ti nesta manhã. Fique conosco nesses dias maus, Deus. Dias de homens que escondem os talentos e põem a culpa em Ti. Dias daqueles que pegam a prosperidade do Senhor e tomam posse como se fosse deles. Afaste-nos desses homens, Deus. Homens maus e infiéis, servos maus e infiéis, mas conserve-nos, Deus, com o espírito de multiplicar com os 2 servos primeiros e entregar somente a Ti, pois tudo a Ti entregaremos. Em nome do Senhor Jesus.